Então, assim, como eu estava falando, né, a gente precisa promover essa privacidade para o paciente, né, e entender esses sinais, né, do paciente. A história que eu estava contando ficou uma situação um pouco complicada, porque os pais pareciam que não queriam sair, mas o rapaz pediu, aí eu pedi licença, né, com toda a educação, eles saíram. Algumas vezes a gente precisa transmitir, né, essa calma para o paciente. Muitas e muitas vezes o paciente chega no consultório muito agitado, né? A imensa maioria da nossa população, infelizmente, tem muito medo de dentista, né? Eles reclamam muito da situação de consultório, é uma situação desconfortável para eles. Então, a gente precisa transmitir essa calma e essa confiança, né? A gente enfrenta muitas vezes diversas situações, não só na anamnese, e essa comunicação, essa calma e esse conforto que a gente pode proporcionar para o paciente faz muita diferença, né? Como eu falei, a anamnese é um exame subjetivo, então ele depende, ele envolve, né, as impressões, né, tanto nossas quanto do nosso paciente, e a gente precisa levar isso em consideração. Procurar, né, interromper o menos possível o paciente quando ele estiver falando. Como eu já falei, às vezes o paciente precisa, ele fala muito, né? Então, às vezes isso atrapalha a gente. Então, a gente interromper somente quando é necessário. Não dirigir a resposta, né, do paciente, não fazer perguntas que vão direcionar essa resposta, né? Interferir o menos possível na anamnese. Sempre os interlocutores no mesmo nível, né? O que quer dizer isso? A gente nunca fazer a anamnese do paciente sentado na cadeira odontológica, porque sempre a nossa cabeça, o nosso olhar vai ficar superior a ele. Isso, então, gera uma condição psicológica de insegurança. Portanto, na maioria das vezes, o indicado é a gente fazer a anamnese ainda sentado na mesa do escritório, né? Porque a gente está sentado numa cadeira normal e o paciente na cadeira normal também. E aí o nosso olhar vai ficar basicamente no mesmo nível, né? Isso transmite psicologicamente mais confiança, né? E o paciente vai se sentir mais à vontade de nos dar as respostas necessárias. O entrevistador tem que estar calmo e sem pressa, então sempre que a gente vai fazer uma anamnese, né, a gente precisa estar calmo e sem pressa. Isso envolve, né, muitas vezes pontualidade, né? A gente não pode chegar atrasado no nosso consultório, né? E depois atender o paciente com pressa e transmitindo essa pressa. O nosso corpo fala, e quando eu estou apressado, impaciente, o paciente vai perceber isso. E aí isso gera uma certa trava, né? Aquela empatia vai para o alto, né? Ela some e aquela relação interpessoal fica muito limitada. Então, a gente precisa se preocupar muito com isso, né? Com essa condição de calma, de entender o paciente, né? De não demonstrar ansiedade, de ser tolerante, né? A anamnese, né? A postura do profissional na anamnese. A aparência física, né? A gente precisa se preocupar muito com a aparência física, né? Unhas, né? Cabelo. Não é muito legal, né? Cirurgião dentista, as mulheres com unhas longas, né? Unhas alongadas ou com esmalte escuro, né? Isso dá uma impressão não de falta de higiene, mas uma impressão de dificuldade na higiene, né? Quando a nossa unha também não está parada, a gente corre risco de machucar o paciente. Os homens, né? Prestar atenção nos cabelos, na barba, né? Isso faz muita diferença, né? O nosso modo de vestir, né? Os nossos EPIs, o nosso avental,
agora, especialmente na pandemia, né, os pacientes estão olhando muito isso, né? Essa questão da nossa aparência, como estamos vestindo, como estamos nos portando, os nossos EPIs, tá todo mundo assim, se já reparavam muito, né, nessas situações, agora muito mais. A gente precisa tomar mais cuidado ainda sobre isso, né? Quando a gente voltar para as nossas aulas, né, se Deus quiser, o atendimento dos nossos pacientes o mais rápido possível, a gente precisa se preocupar muito com isso, né? A nossa postura, o nosso jeito de colocar as mãos, né? Isso, o paciente olha muito para essa postura do profissional e isso faz muita diferença. A pontualidade, como eu já falei, né? Quando a gente chega atrasado ou acontece qualquer coisa que atrasa, então a gente vai ter problema nessa anamnese, né? Nós não vamos conseguir disfarçar a nossa ansiedade, né? A nossa pressa, e aí vai interferir negativamente no resultado da nossa anamnese. Ser sempre cordial, né? Ser interessado pelo paciente, né? A gente precisa demonstrar esse interesse desde a anamnese, né? Tudo que o paciente fala é importante. Tudo que ele nos diz vale sim, né? A não ser que, como eu falei, aquele paciente muito falante, né? Que divaga muito, então talvez prejudique um pouco. Mas, não sendo isso, a gente precisa levar em consideração e se interessar por tudo, né? Que o paciente está dizendo. Isso envolve, né, atenção, aceitação, como eu já falei lá atrás, não julgar o paciente, né, não ter preconceitos em relação ao que ele diz, né, parte sempre do pressuposto que ele está falando a verdade, né, para a gente tentar compreender isso. Isso tudo, né, se resume naquela palavrinha, empatia com o paciente. Sentir esse desejo de atender o paciente, de fazer o melhor por ele, né? Não importa onde eu estou, qual a situação do meu atendimento. Eu preciso pensar que o que eu estou fazendo no meu paciente, para mim, é meia hora, né, de atendimento, uma hora de atendimento, mas para o paciente, aquilo ali deve durar anos, né? Uma restauração que eu faço e demoro pouco tempo para fazer, é meia hora do meu dia, mas quantos anos ela vai durar na boca do paciente? Então, eu preciso levar isso em consideração e ter esse desejo de sempre fazer o meu melhor, né? Como é bom, né? Como é gratificante a gente atender um paciente e falar, nossa, esse procedimento aqui, ó, que você fez, sei lá, tem 17 anos, 15 anos, e tá tudo bem, né? Ou agora que eu estou precisando refazer. Então, isso é gratificante. É o que vai trazer o paciente de volta para o meu consultório, né? Hoje em dia a gente tá vivendo um momento de muita rede social, né? De muito marketing odontológico. A gente abre os prospectos de curso, né? Tanto curso de marketing, de soluções, de captação de pacientes. Mas, gente, acreditem, a melhor propaganda é aquele paciente que é bem atendido e volta sempre. E com certeza ele vai indicar o nosso serviço. Essa é a melhor propaganda. A gente precisa, tá, tudo bem, vamos fazer um marketing legal? Beleza, não sou contra. Mas a gente precisa sempre se preocupar em atender bem o nosso paciente, né? Eu já falei sobre isso, né? Sobre a calma. A pontualidade envolve isso, né? Quando a gente é pontual, a gente consegue fazer tudo com calma, no tempo certo, né? No tempo necessário e consegue oferecer para o paciente essa atenção, né? Ter tolerância, né? Nem os nossos pacientes não somos nós, né? Os nossos pacientes não têm a mesma formação que nós, não têm a mesma oportunidade, talvez social, psicológica, né? Familiar. Então, cada vida é uma vida e a gente precisa ter tolerância, né? Em relação a isso, a essas divergências, né? Psicológicas, psíquicas, sociais.
não é porque aquele paciente é diferente de mim que eu não serei tolerante a ele, né? A gente escuta tanta coisa complicada, né? A gente passa por tanto probleminha, mas segue em frente. Por quê? Porque o nosso desejo como profissional é oferecer o melhor para o nosso paciente, né? O que que eu posso, o que que eu tenho que evitar na minha anamnese, né? Aqui está uma frase, né? O corpo fala, né? Quando eu estou aborrecida, né? Quando eu desaprovo o meu paciente, eu sou impaciente, às vezes o que ele está me falando me causa tédio, né? Sexta tarde, né? A gente cansado e às vezes o paciente está falando alguma coisa que não é tão atrativa para nossa atenção e a gente se sente desconfortável. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque sim, o nosso corpo fala, né? Esse tédio, esse aborrecimento, né? Às vezes algum sinal de escárnio, o paciente percebe sim, né? O paciente não é bobo. Do mesmo jeito que a gente está interessado com as expressões corporais, faciais do paciente, o paciente também está interessado no da gente. Então a gente precisa tomar cuidado, né, com o que diz, com como se porta, né, com o nosso olhar, a entonação de voz, porque tudo isso dá informações sim para o paciente. Do mesmo jeito que a gente colhe essas informações, o paciente colhe da gente também. Alguns cuidados, né? Alguns pacientes necessitam de cuidados especiais, né? Não dá para eu tratar como paciente normal, né? Paciente com deficiência auditiva, né? É muito complicado tratar paciente com deficiência auditiva, né? Se vocês tiverem um tempinho a mais aí, talvez estiver de bobeira, né? Ah, não sei o que eu vou fazer nesse semestre, eu estou mais tranquilo. Seria muito interessante fazer um curso de Libras, né? Para a gente poder comunicar com esse paciente que tem deficiência auditiva. Isso é uma coisa que me faz muita falta no consultório. Eu tive uma paciente, até veio para mim só para fazer uma cirurgia de siso. O colega que me mandou. Uma menina linda, né? Inteligentíssima. E a mãe, aquela super mãe que fazia tudo por ela. Então, a minha comunicação era através da mãe, porque eu não falo, né? Não me comunico através de Libras. E aí, na hora de fazer a cirurgia, o que é muito comum, né? A garganta da menina anestesiou um pouco, né? A, a orofaringe dela. E aí, ela começou a sentir uma sensação de sufocamento. E ela teimava que tinha uma gaze lá na garganta dela. E eu explicava para a mãe que não tinha, e a mãe explicava para ela, mas eu não sei se a mãe não conseguia passar a informação. E isso foi uma situação muito complicada, né? Na hora lá do atendimento, ela ficou muito ansiosa, então eu vejo assim que se eu conseguisse me comunicar diretamente com ela, teria sido mais fácil. Por quê? Porque a mãe começou a ficar apavorada, ansiosa no momento da cirurgia, né? Nem deveria estar ali, mas eu precisava da mãe como intérprete. E essa ansiedade da mãe acabou passando para a menina. Enquanto eu não acalmei a mãe, né? A gente não conseguiu retomar a cirurgia. Deficiência visual, né? A gente tem uma tendência de encontrar uma pessoa cega e começar a falar alto com ela, como se ela fosse surda. Então a gente precisa tomar cuidado com isso, né? Entender a deficiência da pessoa. E aí, como o nosso consultório é um ambiente inóspito, né? É um ambiente que gera desconforto, ainda mais com uma pessoa cega que não está enxergando nada. Aí vale mais ainda a comunicação, né? Uma explicação prévia de cada atendimento e fazer esse paciente se sentir tranquilo e acolhido. Crianças, né? Já falei sobre crianças, mas a gente entender essa expectativa dessa criança, ouvir também a criança durante a anamnese, não só a mãe, né? Ou o pai, ou o acompanhante, né? Dar vez e voz para essa criança para falar.
Idosos, a mesma coisa, né? Quantas vezes agora, né? Com esse aumento da idade, né? Do paciente, esqueci a palavra, da idade média da população, a gente tem muitos idosos que nos procuram, né? E às vezes, na maioria das vezes, eles vão acompanhados pelos filhos, né? E os filhos muitas vezes atropelam os pais na hora da anamnese. A gente precisa também estabelecer um equilíbrio nisso aí, né? Ouvir tanto um lado quanto o outro e saber compreender e estabelecer essa história da doença atual, essa queixa principal e, no final de tudo, o diagnóstico do paciente. Alguns pacientes especiais também, né, deficiência intelectual, a gente precisa também ter um certo traquejo, né, para atender esses pacientes. Precisa levar em consideração que eles são pacientes que necessitam de uma atenção especial, um atendimento diferenciado, né? E quando a gente vai atender um paciente que veio trazido por um socorrista, né? Um bombeiro, um médico, às vezes o paciente está desacordado. Então, preciso também ter cuidados especiais e ouvir essas pessoas. E aí, como a gente já falou antes, né? Nessas situações aqui, é muito interessante também uma ficha, né? Um prontuário muito bem preenchido para que tudo isso nos ajude, né? Nesse momento. Algumas observações, né? Toda anamnese é escrita pelas palavras do paciente, né? A gente não fica floreando a anamnese. Ah, o paciente está com dor de dente, né? Estou sentindo dor de dente. Então, a gente apenas tenta dar uma ordem cronológica e organizada para esses eventos. Às vezes a gente escuta alguma coisa assim, muito cabulosa, muito estranha, né? Alguma situação fora do padrão, e aí a gente pergunta para o paciente, às vezes de outra forma, mas é isso mesmo que aconteceu? Aí o paciente fala, né, que sim, e aí a gente informa isso lá, né, segundo foi observado pelo paciente, foi isso mesmo, né, segundo aquela sigla SC, né, SIC. A primeira parte da nossa anamnese, então, a gente vai falar, né, das partes da anamnese. A primeira parte, eu queria tirar essa janelinha daqui, é a identificação do paciente. Opa. Essa sumiu a tela, né? Pronto. Essa identificação do paciente é a única parte, né, que pode ser feita pelo pessoal auxiliar. Então, essa parte da identificação, sim, eu posso fazer, delegar para a minha recepcionista, né, que são respostas bastante objetivas, né, que é o nome do paciente, né, a data de nascimento, o sexo, a etnia, a profissão. Então, isso não tem muito de subjetivo e nem varia muito. Então, sim, eu posso delegar para a equipe auxiliar essa parte. Lá na nossa ficha... Oi? Valéria, tá dando um eco, não tô conseguindo entender. Você está fazendo alguma pergunta? Não, professora. Ah, não, então tá bom. Então, essa aqui é uma parte, né? É uma fotografia da parte da nossa ficha lá da faculdade. Ela é assim, né? Depois vocês vão ter contato com ela, né? Aliás, vocês já até pegaram, né? Ela já imprimiram, né? Para responder.
Então, aqui, ó, a gente vai preencher com o nome do paciente, data de nascimento, né? Por que a data de nascimento é importante? Porque algumas patologias, algumas alterações são mais comuns em determinadas faixas etárias. Então, por exemplo, quando eu pego um exame para laudar, né? Agora na nossa parte de radiologia, eu preciso sim da idade do paciente, porque a idade do paciente vai me dizer muito sobre aquela alteração, se eu encontrar alguma alteração, né? Tem algumas alterações que são mais prevalentes em pacientes jovens e outras alterações que são mais prevalentes em pacientes mais velhos, né? Do mesmo jeito a raça, né? Tem algumas alterações como anemia falciforme, por exemplo, que ela é muito mais prevalente em negros, né? Há alterações, câncer no lábio, por exemplo, né? Ela é muito mais prevalente num paciente branco, né? Leucoderma. Gênero, né? Ou sexo, né? Pode ser masculino ou feminino, né? Algumas alterações acometem mais as mulheres, né? Por exemplo, displasias ósseas acometem muito mais mulheres, outras alterações acometem muito mais o sexo masculino, né? Estado civil, profissão, nacionalidade, naturalidade, né? Filiação. Então, aqui são todos os dados do paciente que a equipe auxiliar pode captar, né? Não precisa ser preenchido necessariamente pelo profissional da saúde, o dentista no caso, né? No nosso caso. A queixa principal, né? A queixa principal é o motivo pelo qual o paciente procurou o serviço de saúde, né? Como eu já falei lá atrás para vocês, nem sempre essa queixa principal coincide com o problema mais grave do paciente. Às vezes o paciente vem, como eu contei, para fazer uma limpeza e ele tem um câncer bucal, né? Então, a gente é importante a queixa principal, mas a gente não pode se ater a ela, né? A gente tem que sim se preocupar com o que incomoda o paciente, mas a gente precisa ir além. O paciente precisa de uma limpeza? Sim, mas e o restante? Ele precisa fazer um implante? Sim, mas e o restante da saúde bucal dele? Eu simplesmente vou fazer o implante do 11, vou deixar o 36, 46, 35, sei lá, 25, tudo com cara extensa? Não, né? Então, eu preciso sempre ir além daquela queixa principal do paciente. E precisa ser uma informação sucinta, né? Como a gente olhou lá naquela ficha, são 2 linhas, né? Eu não preciso contar, fazer uma redação sobre essa queixa principal. A história da doença, né? A história da queixa principal. Ah, doutora, ó, eu tô com edema na face. Ah, então, quantos dias, né? Há quantos dias começou esse inchaço na sua face, né? Esse edema? O que aconteceu antes, né? Você sentiu alguma coisa? Então, ele vai contar, né? E a gente vai organizar de forma clara, detalhada e na ordem cronológica, né? Essas informações que o paciente vai dar. E eu sempre começo pelas perguntas mais genéricas, né? E depois vou para mais específica, sempre orientando o paciente, mas não induzindo a resposta dele. Então, aqui, né, a parte da ficha que tem a queixa principal, olha, são só 2 linhas, né? A história da doença atual, a história pessoal do paciente, né? Como eu já falei, a história médica pregressa, né? O paciente tem algum problema médico, alguma síndrome, alguma doença crônica, né? Alguma doença geral, né? E a história odontológica pregressa também, né? Se tem alguma coisa digna de nota. Alguma fratura, alguma osteomielite, né? Paciente que já teve osteomielite, é importante avisar, porque muda, né? Algumas situações. O paciente, a história familiar desse paciente, né? Onde ele mora, né? A história social, onde ele mora tem esgoto, ele faz academia, ele é um paciente obeso, ele é um paciente
um atleta, né? Qual que é a história desse paciente? Qual é a situação de vida dele? O que ele costuma fazer, né? Os hábitos dele. E aí eu vou começar o questionário propriamente dito da anamnese. Veja, ó, a gente vai das perguntas um pouco mais genéricas, né? E vai para as mais específicas, né? De odontologia. Então, está sob tratamento médico, né? Sim ou não, né? Se tiver, qual o tratamento, né? Qual o medicamento você toma? Já apresentou reação a algum medicamento, né? Isso é muito importante a gente saber. Como que eu vou receitar alguma coisa para o paciente se eu não sei se ele já teve reação? Pacientes que já tiveram reação com algum medicamento, né? Eu tenho que saber qual o medicamento que ele pode vir a apresentar, né? Interação que talvez seja da mesma família, da mesma condição, para eu evitar, né? Já apresentou alergia, né? Tem algum tipo de alergia? Já tomou anestesia? Já teve alguma doença, né? Ah, quando tomou anestesia, já teve alguma reação? O que sentiu, né? Tem ou teve doenças, né? Cardíacas, pulmonares, renais, hepáticas, gástricas, né? Tudo isso vai influenciar, né? No meu tratamento, vai influenciar no meu modo de anestesiar, né? Vai influenciar no medicamento que eu vou ministrar, na forma que eu vou ministrar esse medicamento, né? Tem algum caso de diabetes, cardiopatia ou câncer na família, né? Isso tudo influencia, né? Um paciente que tem familiar diabético tem grande chance de ter diabetes, né? Cardiopatia também, câncer. Já teve hipertensão ou apresenta isso no momento, né? Algum histórico de hipertensão. Isso também vai influenciar no meu tratamento, especialmente na hora da anestesia, né? Já teve ou tem alguma febre reumática, né? As infecções odontológicas influenciam muito, né? Em pacientes com febre reumática. Já tem ou teve distúrbio sanguíneo, né? Anemia, hemorragia, então procedimentos cirúrgicos, isso é muito importante. Já teve convulsão, né? Tem ou teve doenças sexualmente transmissíveis. É fumante, né? A gente já falou sobre isso. Pacientes fumantes, o quanto isso interfere, né? Histórico de câncer bucal, como eu já falei hoje, doença periodontal, cáries, né? Está grávida, em qual período, né? A gravidez faz muita diferença. A gente precisa entender que a paciente grávida não pode ser submetida a qualquer tratamento, mas também ela não pode ser submetida, como a gente vê muitas vezes aí, a um profissional que diz, não posso te atender porque você está grávida. Sim, a grávida merece atendimento e necessita de atendimento, né? Especialmente quando ela é exibidor, né? Como que uma paciente, né? Talvez o meu procedimento, por mais invasivo que ele será menos invasivo do que deixar aquela paciente sentindo dor e com a infecção bucal, sei lá, 3, 4, 5 meses da vida dela, né? Isso vai ser muito mais traumático, tanto para a criança quanto para o feto, do que qualquer intervenção odontológica. Ah, a grávida pode fazer raio-x? Sim, né? Desde que seja muito bem indicado, seja uma dose mais limitada ainda e tomar todos os cuidados. Tem dores de cabeça com frequência, né? Já fez algum tratamento odontológico? Professora, Oi. na questão de bebida alcoólica, quando fala quanto tempo ou quanto por dia, eu devo anotar em média por quantidade que ele bebe, ou como eu faço isso? Como eu anoto na clínica o paciente que é É, alcoólatra é, frequente? então, Vitória, o que a gente tem que preocupar é com aquele paciente alcoólatra mesmo, né? É porque às vezes o paciente é alcoólatra e ele não fala, né? Como eu Ah, falei, a gente tem que ter essa interação psicológica com o paciente. Então, eu vou anotar assim, quantos dias na semana o senhor bebe, né? E aí, eu vou considerar alcoólatra aquele paciente que bebe bastante todo dia, né? Quem bebe socialmente final de semana não é alcoólatra. Então, quanto tempo o senhor bebe, né? Ou então, eu já bebi muito, mas parei.
Ah, é? Então, quanto tempo o senhor parou? Foi semana passada? Aí ele continua tendo um organismo de alcoólatra do mesmo jeito, né? Do mesmo jeito do Mas ele fumante. pode relatar, tipo assim, consumo de bebida alcoólica há 10 anos. Sim, há 10 anos. Com qual frequência? Quantas vezes por semana o senhor consome? Ah, e quanto, né? Ah, não, eu bebo uma lata de cerveja, né? Por dia. É, E sobre, em média, 3 garrafas. Tipo, o paciente chega e fala assim, em média, 3 garrafas. por dia, né? Não, Assim, é em média, assim, no mês, né? Em média, 3 garrafas. é, E você entendeu? Eu vi uma anamnese, eu tava olhando, aí eu vi, tipo, em média, 3 garrafas. Eu não sabia se era por mês ou se era por dia. aí tem que anotar, né? 3 garrafas em quanto tempo, né? Aí É, a pergunta é quanto por dia. E se a resposta é 3 garrafas, então deve ser 3 garrafas por dia, né? considerado álcool. É alcoólatra, né? E isso faz muita diferença na cavidade bucal, né? Tá respondido? Tem mais alguma dúvida? Não, tá respondido. Obrigada, professora. É difícil abrir a boca com a extensão que gostaria? Sim ou não, né? Isso tem relacionamento com a TM, com trismo, né? Tem dificuldade para mastigar alimentos, né? Sim, tem dificuldade. Qual que é a dificuldade que você tem, né? O que acontece quando você... Ah, não, é a sensibilidade dos dentes, é dor muscular, é dificuldade de abrir, é dor na TM quando eu mastigo. Então, tudo isso tem que ser relatado. Tem mau hálito, né? Essa questão de mau hálito é uma coisa muito difícil, né? Agora tá até a piadinha que um monte de gente descobriu que tinha mau hálito, né, depois da máscara, porque geralmente a pessoa que tem mau hálito não sabe que tem, né? A sua gengiva sangra? Sim, não, né? Isso tem muito valor na parte periodontal, né? Sangramentos gengivais são muito importantes, né, na questão periodontal. Tem alguma outra condição sistêmica que eu não perguntei, né? Que seja digna de nota, então eu vou anotar. E aí sempre eu coloco, olha, o local, a data e peço para o paciente assinar, porque isso é um documento, né? Toda a minha conduta clínica será a partir dessa resposta do paciente. Então, por exemplo, se eu falar para o paciente, se o paciente perguntar, você é hipertenso e o paciente me disser que não, né? E aí ele apresentar alguma alteração lá na pressão por causa da anestesia que eu apliquei, é óbvio que eu vou fazer a aferição dessa pressão. Mas essa informação do paciente tem que ser levada em consideração, sim. E a anamnese é um documento, né? Ah, já tomou já tomou algum medicamento e apresentou alergia? Se o paciente me disser que não, e aí eu receitar o medicamento e ele passar mal, a culpa não é minha, né? O paciente me disse, eu tenho isso anotado, relatado e documentado. Então, é muito importante uma anamnese bem feita, né? Um questionário de saúde bem feito. O exame físico agora, né? Alguém tem alguma dúvida sobre a anamnese? Quer perguntar alguma coisa antes da gente passar para essa parte? Não? Tá tudo certo? Então, quando eu vou passar para o meu exame físico, lembra, né, que a gente, na anamnese, eu tinha sentado na minha cadeira do consultório, né, na minha cadeira do escritório, na mesa do escritório, e o paciente sentado numa cadeira comum, né, para estabelecer aquele contato visual, ficar na mesma altura do paciente, né, estabelecer aquela relação afetiva. Agora sim eu vou para a parte do exame físico, né? E aí eu vou precisar de EPIs, né? Que estão tão em voga, né? Na nossa situação atual, né? Os nossos EPIs obrigatórios antes eram um avental, né? Aqui, ó,
Não parece, mas deveria ter um avental, talvez de pano, mais um avental descartável, né, na nossa situação de pandemia, que é aberto atrás, né, para quando esse paciente for, esse profissional for desparamentar, ser mais fácil essa desparamentação, né, a parte que eu vou desabotoar lá atrás, ser a parte não contaminada, né, eu não encostar nessa parte frontal aqui contaminada, luvas, né, máscara, óculos de proteção e agora a nossa face shield, né? Então, esses são os EPIs usados. Ah, e a touca também, né, que não está aqui. Usados atualmente na odontologia, né? O exame físico é feito na cadeira odontológica, né? Ele já começa na cadeira odontológica. Então, a gente precisa desse equipamento para fazer um exame físico, né? Do paciente. Precisa de instrumentais, né? Os principais instrumentais são a sonda periodontal, espelho, sonda clínica, pinça clínica e afastador de Minnesota, né? Antigamente, a gente podia fazer também com afastador de madeira, mas hoje em dia a gente usa o afastador de Minnesota porque é metálico, né? Fácil de esterilizar e é reaproveitável, né? É mais liso, né? Tem menos chance de machucar o paciente. Eu vou encerrar agora, porque está faltando menos de um minuto, e aí a gente já volta.